Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa nova semana, onde o tema se trata de conceitos básicos de eletroquímica. E na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho em linhas gerais, né, de alguns conceitos de eletroquímica e entrar para falar um pouquinho de propriedades termodinâmicas dos íons em solução, tá? Então, assim, para a gente contextualizar um pouquinho o tema da nossa aula de hoje, a gente pode verificar a eletroquímica muito presente no nosso dia a dia. Então, desde o desenvolvimento de novas formas alternativas de combustíveis, né, de carros elétricos, processos de corrosão, baterias, pilhas, todos esses, né, dispositivos que nos ajudam nos dias de hoje, e processos, por exemplo, como cromação, zincagem, todos esses estão relacionados com a questão eletroquímica, ou seja, reações químicas envolvidas com conversão. A gente poderia definir, então, a eletroquímica como o ramo da química que trata da conversão de energia elétrica em energia química e vice-versa. Então, esse é o principal tópico dentro da eletroquímica, né? Onde a gente verifica reações químicas e a produção de energia elétrica ou a necessidade de energia elétrica para aquela reação acontecer. E aí, processos eletroquímicos a gente encontra, né, em várias situações, como também reações redox. Então, quando a gente ouve esse termo, a gente já diretamente remete à eletroquímica. E o que acontece? Energia liberada por uma reação espontânea, o que pode acontecer? Ela pode ser convertida em eletricidade, ou eletricidade é utilizada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Então, em linhas gerais, resumindo, seria uma reação química espontânea pode produzir eletricidade, ou em outra situação a gente precisa fornecer eletricidade para que essa reação química aconteça. Tá? Que seria uma reação não espontânea. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o zinco metálico reagindo com o ácido clorídrico, né? Então, a gente tem a adição de zinco metálico numa solução de ácido clorídrico e a gente vê a formação de cloreto de zinco mais o gás hidrogênio. Então, essa reação é uma reação eletroquímica, né? Que envolve, então, transferência de elétrons. E aí, a gente pode, né, em linhas gerais, dizer que numa reação eletroquímica, elétrons são transferidos de uma espécie para outra. Essas reações, então, envolvidas nesse processo são reações de oxidação e redução, ou outro termo que a gente pode encontrar também na literatura é oxirredução. E aqui, especificamente, né, na reação que eu mostrei anteriormente, no slide anterior, a gente tem o zinco metálico reagindo, então, com H+ do ácido clorídrico, formando o Zn2+, e o gás hidrogênio, o H2. E aí a gente vê uma variação, né, de cargas das espécies aqui. Então, a gente vê que o zinco metálico com um NOx, né, que a gente chama de NOx, então 0, ele passa para +2, então a gente verifica que o NOx aumentou, ou seja, durante esse processo o zinco perdeu elétrons, então é uma reação de oxidação, enquanto que do hidrogênio, do H+, para a formação do H2, a gente tem uma redução, que quer dizer o quê? Que o NOx diminuiu, ou seja, durante esse processo houve um ganho de elétrons. Então, a gente tem os dois processos envolvidos, oxidação e redução. Oxidação quando tem perda de elétrons e redução quando tem ganho de elétrons nesse processo de transferência em eletroquímica. E aí, quais seriam as propriedades termodinâmicas envolvidas numa reação eletroquímica, né? Então, a gente pode, de nosso interesse termodinamicamente falando, o ΔH e o ΔG de formação desses íons, né? Então, já que a gente tem transferência de elétrons, então a gente tem formação de íons, então a gente tem o ΔG e o ΔH desses íons a partir de algum estado de referência de elementos originais. Então, é assim que a gente vai trabalhar a termodinâmica desses íons, né, de processos eletroquímicos. Então, a gente sabe que a entalpia das reações de formação dos íons separados não é mensurável, então a gente não consegue medir a entalpia desses íons em separado, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa reação Ag sólido, tem a formação de Ag+, e a liberação de um elétron, e se eu quiser saber o ΔH ou o ΔG de formação
desse processo, né? Como é que seria? Então, essa medida não é mensurável, então a gente acaba fazendo medidas indiretas. Então, o que a gente faz? A gente calcula o ΔG e o ΔH para as reações totais, para depois encontrar o do íon ou dos íons de interesse. Então, por exemplo, aqui, para essa reação, a gente sabe que o Ag+, o Ag metálico sólido, né, mais meio de Cl2, formando Ag+, mais 2Cl-. Esse processo, essa reação, tem um ΔH de formação de menos 61,58 kJ por mol, tá? Então, o que a gente faz? A gente sabe, né, de aulas passadas de Físico-Química 1, que como é que a gente calcula o ΔH dessa reação total? Então, o ΔH dessa reação vai ser o ΔH do Ag+, mais o ΔH do Cl-. Então, se a gente sabe o ΔH de formação para essa reação, a gente consegue calcular indiretamente dos íons, tá? E outro detalhe, é impossível preparar uma solução de cátions sozinhos ou de ânions sozinhos, né? Então, a gente faz o quê? A gente escolhe um íon de referência para definir um valor zero para ΔH e ΔG. Então, olha só, o nosso íon de referência vai ser o H+, então a gente define que o ΔH de formação do H+ vai ser igual a zero e o ΔG de formação do H+ também vai ser igual a zero. Então, o H+ é o nosso íon de referência, onde foi definido zero para ΔH e ΔG. Então, a gente sabe, a partir de várias reações envolvendo o H+, que o ΔG e o ΔH já é igual a zero. Sabendo o ΔH ou o ΔG da reação total, a gente saberia do outro íon envolvido. Essa é a ideia. Então, aqui um exemplo, a gente tem meio de H2 reagindo com meio de Cl2, formando H+ e Cl-. Então, o ΔG dessa reação total é menos 131,23 kJ por mol. E aí, como é que a gente calcula o ΔG dessa reação? Vamos, né, escrever a equação. Então, o ΔG dessa reação é o quê? É o ΔG de formação do H+ e o ΔG de formação do outro íon envolvido, que é o Cl-. Se eu sei esse valor que foi dado, e aqui a gente definiu esse íon como referência, que é o zero, a gente automaticamente calcula quem? O ΔG do outro íon. Então, é assim que a gente trabalha para calcular funções termodinâmicas de íons em solução, sempre se baseando no íon de referência, que é o nosso H+. Tá? Então, automaticamente, o ΔG de formação do Cl- vai dar menos 131,23 kJ por mol. Tudo bem? E aí, a partir desse raciocínio, então, é possível calcular propriedades dos íons, que seriam, então, a diferença da entalpia de reação ou da energia de Gibbs, da reação toda, e conhecendo o outro íon, que é o nosso de referência geralmente, a gente consegue calcular o ΔG ou ΔH do outro íon envolvido. Tudo bem? Então, outro tópico bastante interessante na termodinâmica de íons em solução é a gente analisar as contribuições da energia de Gibbs de formação. E como é que a gente faz isso? A gente analisa em termos de um ciclo termodinâmico. Então, eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha só, a nossa reação de interesse seria essa daqui. Meio de H2 gasoso mais meio de Cl2 gasoso. Então, a gente queria... Está interessado em entender o processo todo envolvido nessa formação, né, nessa reação e, consequentemente, a formação de íons. Então, a primeira etapa seria o quê? Analisar a dissociação do H2. Então, para esse processo da dissociação do H2, né, que ele está H2 gasoso, aqui, então, ele viraria H gasoso mais meio de Cl2. Durante esse processo, teve um ganho aqui de mais 203. E aí, a próxima etapa seria o quê? A análise da remoção do elétron desse H gasoso aqui. Então, esse processo da remoção, para ele virar um H+ gasoso, ele virar um íon, mais o Cl2, teve aqui um ganho de mais 1.312. A próxima etapa, então, seria o quê? A dissociação, já que a gente já encontrou um dos íons, né, de interesse,
vamos analisar o outro. Então, seria dissociação, o próximo processo seria a dissociação desse Cl2 gasoso, né? E aí teria esse ganho aqui de mais 106. A gente teria, então, o H+, e o Cl gasoso, só que agora seria o quê? A gente precisa do íon Cl-, então vai ter uma adição de elétrons ao Cl. Então, nesse processo, teve um valor de menos 349, então agora sim a gente tem o nosso íon positivo e o negativo, né? Aí vai ter um processo de solvatação. Então, aí tem envolvido um ΔG de solvatação do cloro, né? Então, ele está gasoso, então ele tem que ficar aquoso. Então, teve esse processo aqui. A próxima etapa, então, é a solvatação do H+, que ele está gasoso, então ele tem que ficar aquoso. Então, a gente fez toda essa análise termodinâmica do processo, levando em consideração o quê? Que a gente tem a formação de H2 e Cl2, a partir dos íons solvatados, né? Então, a gente teria essa equação final, onde envolveria o ΔG de formação do H+, negativo, mais o ΔG de formação do Cl-. Então, essa seria a nossa análise do ciclo termodinâmico envolvendo reações onde a gente tem formação de íons, tá? A nossa próxima etapa, então, assim, ó, analisando alguns pontos importantes daquele ciclo. Então, olha só, a soma das energias de Gibbs para todas as etapas de um ciclo fechado tem que ser igual a zero. Se a gente lembrar lá da Fisicoquímica 1, que a energia de Gibbs é uma função de estado. Então, não importa o caminho, e sim o estado final inicial, então a gente tem essa soma, tem que dar exatamente zero. O valor de ΔG de formação de um íon, como é que a gente obtém esse ΔG de formação? A gente adiciona contribuições de dissociação, de ionização e de solvatação. Então, o processo para se formar um íon envolve tanto a dissociação, quanto a ionização, quanto a solvatação, por exemplo, no nosso caso do hidrogênio, para ele virar o nosso H+. Tá? Todas as energias livres de Gibbs, exceto os valores de ΔG de solvatação, elas são estimadas a partir de tabelas padrões. Então, a gente tem valores de ΔG e ΔS de formação tabelados para para substâncias elementares. Então, olha só, o ΔG de formação dos íons, então é calculado usando o ΔG de solvatação, que foi aquela análise toda que a gente fez no ciclo, no slide anterior. Então, aqui nesse caso, para o cloro menos, Cl menos, o ΔG de formação dele vai ser o quê? Vai ser o menos 1.272 kJ por mol, que é um valor tabelado, mais o ΔG de solvatação do cloro, mais o ΔG de solvatação do hidrogênio. Então, esse é o valor do nosso ΔG de formação do cloro, tá? Que a gente envolve, então, tanto o ΔG de solvatação do Cl-, quanto o ΔG de solvatação do H+. Então, a partir, para cálculo de energia de solvatação de íons, a gente usa uma equação que a gente chama de equação de Born, né? Então, o Born, ele fez o seguinte, ele considerou que a energia de Gibbs de solvatação é igual ao trabalho elétrico de transferência de um íon do vácuo a um solvente. Então, já que a gente está falando de solvatação, é esse o processo, né? Então, o trabalho de transferir um íon do vácuo para um solvente, tá? Então, o cálculo de ΔG de solvatação segundo a equação de Born é exatamente esse, menos I ao quadrado, E elevado ao quadrado, Na, 8π, ε0, Ri, vezes 1 menos 1 sobre εt. E aí, olha só, a carga do íon, Zi, o Ri é o raio, o N é o número de Avogadro, o epsilon é a permeabilidade relativa, considerando o solvente como um dielétrico, tá? Então, para a água em especial, a gente teria a seguinte equação de Born, onde substituindo os valores aqui de dielétricos da água e outras constantes, a gente teria exatamente essa equação, menos Zi ao quadrado, Ri, vezes 6,86 vezes 10 à quarta quilojoules por mol. Tá? Então, essa seria a equação de Born, considerando a água como um solvente, certo? Outros detalhes envolvidos com a termodinâmica de íons. Olha só, é impossível determinar a entropia, considerando agora a entropia, dos íons isolados em solução, certo?
Então, o que que a gente faz? A gente, de novo, escolhe um íon de referência e a gente vai escolher novamente o nosso H+. Então, a entropia padrão do H+, vai ser considerado igual a zero, porque ele vai ser o nosso íon de referência. E aí, para outros íons, a gente utiliza sempre a entropia em relação ao hidrogênio, que foi o nosso íon de referência, tá? Importante dizer que para alguns íons, a variação de entropia de formação é maior que zero, e para outros, essa entropia, a variação de entropia de formação é menor que zero em relação ao hidrogênio. O que a gente quer dizer para alguns íons maior, ΔS maior, e para outros menor? Porque, vamos pegar um exemplo prático. A variação de entropia para o cloro menos é 57 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1, e a variação de entropia para o magnésio 2+, é menos 128 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1. Então, por que será que um é positivo e o outro é negativo? Então, se a gente for analisar os íons em separado, olha só, em relação à água, o Mg2+, ele induz maior ordem e o Cl- menor, segundo os valores de ΔS. Então, se eu tenho um ΔS positivo aqui para o cloro, quer dizer que ele induz menor ordem. Enquanto que para o magnésio eu tenho um valor negativo, então o magnésio induz maior ordem e o Cl- menor ordem, tá? E aí isso tem relação com quem? Com a carga iônica que afeta o local, a ordem do local, né? Então, ao redor do íon. Então, íons pequenos, altamente carregados, como é o caso do magnésio 2+, eles induzem maior ordem que os íons maiores e menos carregados, né? Então, assim, ó, íons pequenos, como é o caso do magnésio, eles induzem maior ordem quando comparado com íons maiores, tá? E aí a gente tem uma estimativa, ó, que para o H+, essa desordem, a variação seria de menos 21 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1. Por quê? Porque o H+, ele é um íon pequenininho, então ele induz mais ordem, tá? Induz uma certa ordem. Então, se a gente analisar localmente, a gente veria exatamente isso, que para íons maiores, para íons pequenos, né, altamente carregados, como é nesse exemplo o caso do magnésio 2+, a gente teria uma maior ordem do que íons pequenos que não levariam a tanta ordem assim quando comparado com os outros íons, tá? Então, isso era o que a gente, né, se propôs a falar hoje sobre a termodinâmica de íons em solução. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da lei limite de Debye-Hückel, que também está envolvido com todo esse processo, com os processos eletroquímicos. Até lá!